Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje tem aquele sem roteiro, fazer breves comentários de últimas leituras. Este vídeo aqui eu comento um pouco mais, que a gente tem duas playlists, né? Que estão aqui no card na descrição. O de compras e recebidos e o de últimas leituras. Essa aqui de últimas leituras eu comento um pouco mais, certo? Do que eu achei das leituras, mas também não muito, porque vai ter as resenhas individuais. A maior parte aqui dos livros foram os reviews que a gente recebeu das editoras. Então, muito obrigado às editoras, vocês estão sempre assistindo. Por isso o canal está crescendo muito, recebendo vários livros, então muito obrigado. Então não vou me alongar muito aqui para a gente fazer a nossa introdução e começar com os comentários. Então, como sempre, vou pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar e inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando, sempre tem os links de compra aqui na descrição, quando você usa o link, chega no site, compra livro ou outras coisas. Você está ajudando o canal, tem o botão de membros, tem o botão de valeu. Vou pedir também para você participar dos comentários, eu sempre estou lendo os comentários, respondendo na maior velocidade possível. É muito importante, motiva, aumenta o engajamento do canal. E quando você curte, compartilha, se inscreve e faz o comentário, o YouTube vai entender que o canal é relevante, vai espalhar mais o vídeo. E também aumenta a chance de você receber os avisos quando faço as publicações, porque você está interagindo com o canal, então tudo isso é muito importante. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists de temas, autores, e quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar. Muito bem, então iniciando os comentários, acho que eu vou começar aqui os que não são recebidos. Eu acabei tendo muito serviço, que foi bom, e foi muito corrido, realmente foi muito trabalho, mas pagamos muitos boletos, então foi muito interessante. Então quais são os dois que eu queria mostrar? O A Herdeira, o Henry James, nós temos a resenha. Lembrando que eu coloco vários vídeos aqui no card e também na descrição, os links e também as outras resenhas, os links das resenhas. Então o Henry James, aqui a Herdeira, esse aqui se tornou um dos meus favoritos, gostei muito mesmo, valeu muito a pena. É muito divertido, então todas as características, ficou o vídeo até um pouco longo, justamente por esse motivo que eu queria trazer todas as informações, os personagens, as características. Então enquanto aqui, até esse aqui também, o Tortarado, que terminamos também, bem interessante. Acho que os dois eu gostei muito. Na verdade, esse aqui eu gostei muito, mas eu gostei mais no sentido que eu vou poder analisar várias coisas. A história é divertida, tem muitos símbolos, igual aqui também tem muitas coisas pra gente analisar, sobre a condição humana, a pessoal da época. Então aqui os dois têm muitos itens culturais. Então muitos itens que falaram aqui do Tortarado, né, que o autor escreve bem, realmente ele escreve bem, tem símbolos, tem passagens de poesia, parece um pouco o Jorge Amado, se bem que ele escreve, não sei se melhor, mas é uma técnica diferente. O Jorge Amado, acho que eu só li uns dois só, então eu não tenho muita referência. Mas o que eu gostei no Tortarado aqui, que tem os itens simplesmente explicar. A história é relativamente simples, né? A gente acompanha a vida das duas irmãs ali. E eu tô tentando listar essa parte de, como se diz, todas as características teóricas. Porque de diversão, você vai ler, se você gosta desse estilo de livro, não tem muito mistério, você vai gostar, que realmente é uma leitura muito agradável. Mas tem muitos itens políticos, que na minha resenha a gente tem a playlist do Literatura Brasileira. Então eu fiz os comentários, então eu vou me basear muito no que eu estudei, no que eu vi inicialmente, para fazer os comentários do Capitães da Areia. Então no Capitães da Areia tem lá as cenas, e as cenas dá para você fazer uma coisa direita ou esquerda, digamos assim. E aqui essa intensidade é maior, então no texto ele já puxa um pouco mais para uma direção, enquanto no Capitães da Areia acontece a cena e é mais a sua interpretação. Você fala, viu só? Isso aqui é por causa dessa coisa de política na realidade e tal. Então aqui é mais intenso um pouco essa situação. Não que não aconteça, mas como eu tenho leituras, algumas leituras de outras coisas de economia também, eu li e falei, ok, tudo bem, Itamar, né? Concordo com você se você está nessa direção, se for isso. Eu não vi muito, porque o Jorge Amado ele realmente estava no partido, então tem mais itens, então muitas pessoas acham que realmente aquela cena é nessa direção de política, porque ele está no partido. Então eu não sei, acho que o Itamar também ele é professor, né, se eu não me engano, de uma outra matéria, então eu não sei o quanto que ele é, não pesquisei isso, mas no texto já tem um pouco mais. Só que daí eu falo, ok, podemos fazer isso. Só que daí tem outras desvantagens econômicas, né? Então, podemos fazer isso, mas tem essa outra desvantagem. Ou tem que fazer isso, tem que fazer essa ideia de política e essa aqui de política econômica. E, obviamente, não vai trazer porque seria um aspecto teórico. Só que tem essa direção da parte da imaginação, do imaginário, da cultura. Então, você lê livros e você vai moldar a sociedade usando a literatura e tal. A gente tem a playlist de distopias, que é justamente isso, essa grande intensidade. Então provavelmente vai ficar mais teórico. Então vou fazer uma breve descrição da história e vou partir de tudo isso, que tem todos esses aspectos. Então por isso que também os vários teóricos
todo mundo que leu, jornalista e tal, que gosta dessa ideia um pouco mais de teoria, gostou tanto, porque ele rapidamente viu. Então é fácil de ler, é fácil de entender e tem as cenas para fazer as análises e os comentários. Então realmente aconteceu tudo isso, certo? A edição é muito bonita também, eu gosto de livros assim menores, mole, é uma capa que tem um papel diferente, uma textura, certo? E acho que é isso. Então valeu a pena. Se você não gosta dessa ideia de teoria, não vai ter problema, talvez você nem perceba muito nessa ideia aqui do Tortarado. E é isso, história normal assim, no cotidiano do pessoal lá no campo, os agricultores e tal, essa ideia de reforma agrária e vários outros itens, certo? Então, em breve a resenha aqui, aí eu vou tentar listar tudo isso, seguindo o nosso procedimento aqui do canal, né, o máximo de informações possíveis para você analisar, né, o mapeamento de um máximo de itens de política, de economia, ou o prazer da leitura, também sempre comento isso. E aqui os próximos que eu vou mostrar aqui, o resto são aqui a gente viu de editoras, então já agradeci no começo, então obrigado aí todo mundo. Então esse tem edição, temos a resenha, super incrível, gostei muito. Eu não vou me alongar muito aqui, porque assim, a resenha eu gostei bastante. Este livro aqui, se não foi 5 estrelas, foi 6 estrelas, me surpreendi. Então, eu recomendo com grande intensidade assim, que você assista a resenha e dê uma oportunidade de adquirir o livro aqui, porque é muito bom, gostei muito. Ele está preso na ilha, porque ele acha que a Segunda Guerra Mundial está continuando e tal. E aí estava lá continuando, ele ficou na ilha há 30 anos ali, combatendo, e não acreditava que a guerra tinha acabado. Então, muito, muito interessante, muito, muito bom. Achei que ia ser só um diário, uma informação, mas do jeito que ele escreveu, pareceu um romance. Então me surpreendi, gostei muito, fiquei muito surpreso. E esse próximo aqui, Dilemas Morais da Guerra, realmente foi o que eu achei quando eu escolhi. Vou usar em sala de aula, montar uns slides, ou talvez uma aula específica, complementar, né? Porque Dilemas Morais da Guerra. Então, na parte assim, no cotidiano, você não vai ter esse item. Talvez se a gente tivesse na Europa, que está tendo as situações e tal, né? Ou na história do país tivesse mais conflitos, aí seja interessante. Mas enfim, gostei muito, já estou organizando. Ele é muito bom, muito, muito rápido a leitura, muito fácil. Ele escreve muito bem. Ele faz não sei se de propósito, mas com um pouco, não informal, mas com um pouco de velocidade de livro didático, no sentido positivo. Então ele traz a informação, traz a discussão, ele vai voltando as questões. São segmentos menores, ele escreve muito bem, traz os dilemas, traz como é que se diz? As perguntas. Então eu vou falar, provavelmente vou usar uma outra estratégia do roteiro, que é falar o sumário, então os temas. Eu faço um panorama, falo os detalhes, as informações, né? Com mais informações de algumas páginas, que tem algumas páginas que são pequenas conclusões, né? Os parágrafos, então esse aqui vai dar pra gente ler alguns parágrafos. E aí eu falo, olha, então essa velocidade, esse entendimento aqui está em todos os capítulos. Então gostei muito, valeu muito a pena a leitura, me surpreendi. Então, um espaçamento muito bom, página amarela. Acho que todos aqui são página amarela, que brilha menos. Ah, sim, faltou comentar esses dois aqui. A gente recebeu da Biblioteca do Exército. Tem o link aí na descrição para você acessar, certo? E adquirir os livros. O próximo aqui, eu acho que eu já mostrei também, o Chave Estrela do Primo Leve. Também já gravei a resenha, não sei se você já assistiu ou já saiu. Não sei exatamente como ficou a minha sequência, tá? Muito bom, gostei, bem interessante. A gente tem a resenha vem a jaqueta do clube, certo? Deixa eu tirar aqui a jaqueta enquanto eu vou comentando. Então, gostei muito da leitura e a ideia é assim, tem o personagem e ele constrói coisas, né? Guindaste, umas torres e tal. E o que acontece com essa construção aqui? Cada vez que ele está na construção, ele analisa as pessoas, analisa o modo de vida, cultura, várias informações. Então, o que eu comentei na resenha, tem história que eu dei 5, tem história que talvez eu dei 3, 3,5, mas na verdade é porque eu gostei muito do És um Homem, e as melhores histórias, acho que as 2 ou 3 primeiras são eu gostei muito das primeiras, falei, nossa, o livro todo vai ser assim, vai ser muito legal. Ou talvez ficou um pouco repetitivo, porque ele analisa a mesma ideia. Então todas as histórias são interessantes, mas como eu li na sequência, talvez perdeu um pouco. Ah, e vem aqui, né, vem o marca-página e o cartão postal. Então muito interessante. Também temos as informações do clube aí na descrição. Realmente estou gostando muito. E eu abri uma playlist, os livros que a gente está recebendo das editoras.
eu abri no canal, agrupei uma playlist para cada editora, certo? Para ficar mais fácil a gente ir organizando aqui no canal. Então, gostei muito desse aqui também. Os outros, a gente recebeu o da Voz, calma aí, vamos mostrar melhor aqui. O da Vozes, da Cultrix, então que a gente está recebendo há mais tempo, então muito obrigado. Se não me engano, a gente está indo há 2 anos e meio já, quase. Ou esse é o segundo, ou estamos no terceiro, tá? Então, muitos livros aqui no canal. Então, muito obrigado aí pela parceria e o apoio. Então, esse aqui também em breve vai aparecer no canal, tudo provavelmente as próximas resenhas, então fica acompanhando. Gostei muito do Jacques Legoff, todos eu gostei muito da leitura. Tem as informações de todos os aspectos, né? Eu vou ver se coloco aqui na descrição também, no card, mais links. Então ele fala de política, de economia, e cada livro é um pedacinho, certo? Dessa parte da Idade Média, com características diferentes, intensidades diferentes. Então, temos, por exemplo, o Heróis e Maravilhas. Ele foi menos intenso na ideia de teoria, foi mais leve, apenas não digo uma divulgação, mas muito interessante, deu bastante visualização, o pessoal gosta do Jacques Legoff. E os outros foi mais de teoria, então eu tentei trazer como funcionaria para usar numa pesquisa. Todos dá para leitura de diversão, esse aqui eu gostei muito também, tem muitos parágrafos bons para a gente fazer pesquisa e tal. O Raízes Medievais da Europa, então todos o Legoff, ele realmente é um autor clássico, um dos principais, todo mundo que estuda Idade Média vai acabar lendo em algum momento. E o Consciência Feminista é o livro 2, a gente já tem a criação do patriarcado, é isso mesmo? A criação do patriarcado, perfeito. Vai estar aqui no card de descrição, é o volume 1, esse aqui é o volume 2. E eu acabei achando, depois eu vou trazer as páginas e tal. Então, o volume 1, eu acabei achando que ele é um pouquinho mais marxista, não sei ainda, eu vou fazer a listagem de todos os parágrafos, porque lá, no primeiro volume, ela faz alguma coisa de história. Então ela fala, olha, teve aqui a classe do rico e a classe do pobre. Mas assim, ela falou que ela no começo, questão de ética, de organizar um método e tal, porque querendo ou não, é um livro teórico, então isso aqui é de pesquisa. Mas a leitura é muito, já adianto, como eu falei ali, quero ler para diversão, para entender, para fazer vídeo, conversar com as pessoas, muito fácil a leitura, você vai conseguir tudo. Então eu estou comentando uma segunda camada, que é o quê? Sou pesquisador, ou não quero ler só por diversão. A ideia dela contar pra gente que é de esquerda vai estragar, não vai estragar nada, é muito leve. Talvez até, dependendo do nível de pesquisa que você está fazendo, se estiver no TCC, né, o primeiro momento, está começando essa vida de leituras, talvez você nem perceba as características com essa intensidade, porque é muito leve, porque ela faz muita listagem de fatos. Então tem muitas coisas, olha, no passado tem como as mulheres conviviam, né, na sociedade A, na sociedade B. E aqui aconteceu muito também, uma grande listagem, por exemplo, capítulo 2, que é de educação, que é a minha área principal de pesquisa, que eu tento publicar o máximo possível, né, que eu gosto mais. Então, 2, a desvantagem educacional das mulheres. Não tem nada assim muito... Talvez se você não forçar, mas procurar, você acha, mas isso em qualquer autor. Ela faz uma listagem, olha só essas mulheres aqui, com grande dificuldade conseguiram estudar, numa época que nem o pessoal sabia ler e escrever, era poucas pessoas, né? Na Idade Média, até que a gente tem aqui o Jacques Legoff, então o canal vai se complementando toda essa explicação. Tanto que eu fico atento a essa ideia das mulheres, que nos meus fichamentos, quando faz parágrafos, que realmente não é sempre que tem essa ideia do papel das mulheres, aqui temos algumas passagens também, então eu marco no meu fichamento. Então basicamente é isso, cada capítulo, vou fazer talvez a mesma estratégia. Aqui os capítulos, inicialmente, eu acho que eles conversam um pouquinho mais de sequência, né, do que o outro. O outro, ele é bem fechado, cada capítulo, achei até... Não digo que é uma desvantagem, mas é uma característica muito forte, então você pode ler em separado. Então você lê em separado e lê só a conclusão. E aqui também, a conclusão, eu já não gostei muito. A conclusão, eu achei que não retomou muitas coisas. As conclusões realmente estão em cada capítulo. E tô lembrando aqui do meu fichamento, né? Tem só uns 2 ou 3 parágrafos e o resto tem que pegar em cada capítulo mesmo as informações. Mas é isso. Realmente muita qualidade, muito fácil de ler. Um espaçamento muito bom, boa velocidade, certo? E se você gosta desse tema, fala, não sei, talvez o ideia de ser feminista ou saber mais dados de uma outra vertente, valeu muito a pena a leitura, complementa muito as informações. Como eu falei, não fique preocupado com essa ideia de política e tal, que nem vai aparecer. Eu só comento porque assim, eu vi, enfim, ela também tem essa questão de ética, né, de comentar a metodologia, tanto que eu fiquei surpreso que nesse primeiro parágrafo, na introdução aqui, eu vou tentar
ver se eu coloco isso ou não como se diz, na resenha, ela começa aqui com um nível grande, maior assim, de parágrafo. Ó, aqui, ué, tem o livro volume 1, aqui ela já subiu. Essa ideia de política e tal, de análise de classe, né? A metodologia marxista. Eu falei, não, tudo bem, vamos ler, vamos ver o que vai acontecer. E aí quando comecei a ler, eu falei, ué, entendeu? Faz assim, foi caindo e tal. E eu vou tentar ilustrar isso, espero que fique... O pessoal normalmente gosta, ele entende essas minhas analogias, então o pessoal está entendendo justamente a ideia do canal, que é fazer o mapeamento e você ter o máximo de dados para escolher quando que você vai ler, se compensa ou não a leitura de cada um deles. Muito bem, esse aqui é o Elementos Autoritários, do Carl Schmitt, acho que é essa a pronúncia, do professor Rômulo. Eu comentei um pouco menos na playlist de compras e recebidos, que eu já tinha lido, agora esse aqui eu vou comentar um pouquinho mais, depois vai ter a resenha. Então o que acontece aqui? Também um espaçamento, a contracorrente tem um espaçamento normalmente generoso, certo? Aqui eu gostei que põe as notas aqui embaixo, então facilita. Só que tem muitas notas, então, ao mesmo tempo que é bom, é ruim. Tem algumas coisas aqui, o texto em si é muito bom, é fácil de ler, tem bastante conteúdos. Mas o que eu estou tentando escrever, eu quero tentar alinhar isso, aí eu vou tentar falar com calma na resenha. Eu acho que valeu a pena para essa ideia do direito, do entendimento, mas eu acho que ainda faltou alguma coisa. Eu não sei se eu iria... Então, pensando assim, eu não sei se eu iria estruturar diferente. Eu sei que ele leu, ele colocou aqui, porque tem muitas fontes, mas está claro os parágrafos, mas eu ainda acho que faltou um pedaço, um quarto capítulo, ou deixar os capítulos maiores. Eu não sei, faltou assim, pegar mais trechos do autor, do Carl Schmitt, e colocar ali o parágrafo. Então, o jeito que ele construiu, não sei, assim, eu acho que faltou alguma coisa, ou o texto está faltando alguma coisa assim. O que eu li, eu entendi, fichei, não é nenhum problema, mas eu senti assim, ué, mas tá faltando um pedaço, algum complemento, assim, alguma coisa, ou eu que não sou dessa área e faltou alguma outra leitura, ou é o do texto, mas da minha experiência de leitura, eu acho que é daqui. Então, ou faltou um quarto capítulo, ou aumentar mais os capítulos com alguma informação. Eu entendi a proposta dele aqui. Então, o que ele fez? Ele definiu algumas coisas, definiu alguns funcionamentos, e aí depois ele foi resgatando, falou, o Carl Schmitt falou isso, e esses outros autores falaram isso. Só que, assim, a maneira que ele construiu, eu acho que faltou alguma coisa. Não sei, eu saí com essa impressão, e eu vou tentar colocar isso no resumo para você entender, mas é um livro pequeno, rápido de ler. Eu acho, se eu não me engano aqui, esse aqui também é o mestrado dele, certo? Então, no mestrado, o que eu senti, que tem uma interferência maior, ou também se tem... Ele, na verdade, escreveu muito bem, eu tive muita dificuldade, eu sou muito melhor assim. Até que meus professores falaram, nossa, Pedro, você é muito melhor cantor do que escritor, que eu tinha... Quanto você faz, lá, na média, 3 revisões, eu fazia 6 revisões, porque eu lia muito até o texto ficar claro o suficiente. Então, é uma coisa que eu sempre estou batalhando. E na oratória, assim, eu consegui desenvolver muito mais. Aqui no vídeo eu ainda fico um pouco preso, assim. Quando você vê a minha aula, eu consigo desenvolver muito mais também, gesticulo e tal. E cada ano que passa eu vou me soltando mais aqui nos vídeos. Então, eu acho que a escrita está muito boa, mas acho que faltou algum pedaço, certo? Eu acho que ele queria escrever mais, e no mestrado aconteceu isso comigo, que eu vi alguns outros colegas, eles não deixam... falou, corta aí um pouco de página, já tá claro. E aí faltou. E aí quando é o livro, ele podia ter pegado a versão anterior e aumentado o texto. Aconteceu também, a gente tem uma outra resenha. Agora fugiu o nome do professor que mandou o livro pra gente. Vou colocar aqui no card na descrição. Aconteceu também um pouco menos. Essa aqui aconteceu com uma intensidade um pouco maior, mas aconteceu isso também lá. Que eu falei, ué, por que ele não escreveu um pouco mais, certo? Já que ia publicar o livro. Se bem que tem a questão de custo também, né? Os dois, esse e o do outro professor, que é da playlist de religião, vai estar o livro lá, que é o tema. Os dois são edições muito bonitas, papel bom e tal, e eu sei que faz diferença, né? É um custo publicar o livro, você pesquisar, toda essa discussão, né? Que ser pesquisador custa tempo, custa recursos financeiros e tal. Mas é isso, então, valeu a pena. Não é crítica nesse sentido de qualidade, que tem muito conteúdo, mas eu acho que faltou mais informações do Carl Schmitt aqui. Então eu pensei que seria uma introdução, e não teve tanta introdução assim do Carl Schmitt, foi mais a análise. Então eu acho que faltou esse capítulo, então é isso que eu vou tentar
apresentar da melhor maneira possível na resenha com as características. Então chegou até aqui, muito obrigado, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição, botão de membros, o botão de valeu. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.